Oi, irmãos. Os irmãos podem abrir suas Bíblias no texto que nós lemos? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Essa é a segunda mensagem da série que nós iniciamos domingo passado. Ainda nós podemos encaixar nas partes introdutórias para a gente compreender a posição de Paulo e a posição que Paulo coloca Timóteo perante aquela igreja para que ele faça a obra que outros não foram capazes de fazer, tendo o mesmo ofício desempenhado por ele. Então hoje nós vamos perceber o que esse texto expõe para nós, e percebendo o que ele expõe para nós caminharemos um pouquinho aí da biografia ministerial de Paulo e da realidade daquela igreja em que Paulo está enviando Timóteo, que agora Timóteo se encontra quando ele envia essa carta, para corrigir a deformação causada pela deficiência de pastoreio daquela igreja, a igreja em Éfeso. O tema da nossa série, Oficiais da Igreja, Instrumentos da Graça Divina para a Preservação da Casa de Deus. Então, a finalidade dessa série é mostrar tanto os dons que Deus deu à igreja através dos seus oficiais, como a responsabilidade dos oficiais em cuidar da igreja como ela é, a casa de Deus, a preciosidade para o Senhor, a menina dos olhos do Senhor, como nós vemos lá no Antigo Testamento, falando do povo de Deus. De início, o que nós podemos observar aqui é a outorga de autoridade que Paulo, por receber do Senhor Jesus Cristo e de Deus, agora também outorga a Timóteo. E esse é um aspecto muito importante para Timóteo fazer aquilo que ele vai fazer e para animar a Timóteo na tarefa que ele tem a desempenhar. A autoridade recebida por Paulo é lembrada aqui a Timóteo para servir de peso de outorga de autoridade ao próprio Timóteo e, evidentemente, à própria igreja, que posteriormente teria acesso a esses escritos, né? Então diz assim, os dois primeiros versículos, Paulo, apóstolo, nós vamos revisitar no final da pregação de forma mais detalhada, mais breve também, esses versículos. O ponto aqui é pegar a essência do que Paulo concede aqui. Se nós fôssemos, sei lá, expor as doutrinas aqui envolvidas, nós passaríamos aqui uns 6 sermões só falando do Senhor como Salvador, do Deus que decreta todas as coisas, de Cristo como a esperança, da relação de discipulado de Timóteo, de Paulo e Timóteo, da graça, da misericórdia, da paz que nós encontramos da parte de Deus, o fato de Deus ser o nosso Pai e nós fomos feitos filhos. Então, se nós fôssemos ficar nas doutrinas envolvidas nesses 2 versículos, nós passaríamos muito tempo aqui, né? Mas esse não é o objetivo da nossa série, essa não é a finalidade da nossa série. A nossa série é observar a intenção primária de Paulo a escrever essa carta para Timóteo ali naquele contexto eclesiástico em Éfeso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, então ele mostra aqui, relembra a sua autoridade, lembrando que os irmãos da igreja de Éfeso sabiam quem Paulo era. Paulo passou pelo menos 3 anos ali, fez algumas visitas, não somente uma, mas eles sabiam quem Paulo era. Então, Paulo está comissionando a Timóteo aqui, e Timóteo também sabia da autoridade de Paulo, mas ele está relembrando isso, como ele fazia nas saudações em outras epístolas, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Nosso Senhor e Deus, nós precisamos tanto das Tuas instruções, nós precisamos tanto que o Senhor faça aquilo que muitas vezes nem nós queremos, que o Senhor nos deixe vulneráveis à Tua palavra, que o Senhor nos deixe vulneráveis ao Teu pastoreio e àqueles que o Senhor mesmo colocou sobre nós para nos conduzir nessa peregrinação santa. Ajuda-nos então, ó Deus,
a desenvolver essa vulnerabilidade santa e tão necessária para a nossa edificação como corpo do Senhor, como ovelhas do teu rebanho. Fala no nosso coração, apesar das minhas fraquezas e deficiências, faz a tua vontade prevalecer e ensina-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ver aqui algumas partes que parecem ser mais introdutórias, mas acho que serão um pouco instrutivas para nós entender essa relação de Paulo e Timóteo. Nós não poderíamos falar aqui sobre essa epístola sem falar um pouco daquele que a escreve e daquele que recebe, né? Então, Timóteo, bem rápido aqui. Timóteo, nós vemos quase 300 versículos do Novo Testamento fazendo referência a Timóteo. Então, são muitos versículos, muitas passagens em que Timóteo é citado. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos Timóteo aparecendo ali inúmeras vezes, e em pelo menos 9 cartas, nós vemos Timóteo também fazendo referência a ele, inclusive a Filemon, uma carta muito sucinta, que teoricamente não tem muito a ver com Timóteo, e Hebreus também, que muitos consideram, né, que não foi o apóstolo Paulo que escreveu, apesar de outros considerarem que foi o apóstolo Paulo, mas nós não sabemos quem escreveu. Mas também Hebreus faz referência a Timóteo. Timóteo ele nasceu em Listra, uma região ali da Galácia, o local onde Paulo fez a sua primeira viagem missionária. Ele nasceu cerca do ano 47 ou ano 48 depois de Cristo. Ele é filho do pai grego e uma mãe judia. Nós vemos isso em Atos 16, o nome de sua mãe é Eunice, 2 Timóteo capítulo 1. Seu nome é uma junção de 2 termos, time ou timi e theos. Então seria honra a Deus, né? Se nós formos traduzir, ficaria honrado por Deus ou honrando a Deus. Seria uma dessas duas possibilidades. Não era um nome que descrevia a piedade judaica, era um nome muito comum que poderia ser atribuído a qualquer outra divindade, mas providencialmente, sem sombra de dúvidas, foi determinado por Deus para que assim fosse, para que o nome dele referendasse aquilo que ele se tornou, um homem que honrava a Deus e um homem que era honrado por Deus também. Ele foi criado sobre as instruções do Antigo Testamento, sobre as instruções judaicas, como nós vimos o próprio Paulo fazendo referência na segunda carta que ele escreve, por sua vó Lloyd, por sua mãe Eunice. Então nós vemos aqui a segunda geração, fruto de Lloyd, a sua avó, que então gerou a fé na sua mãe Eunice, e depois essa gerou a fé, fomentou o caminho para que Paulo colhesse. Quem colheu os frutos foi o apóstolo Paulo. Timóteo é fruto do ministério de Paulo. O Timóteo espiritual aqui é fruto do ministério de Paulo, mas quem plantou a semente foi Lloyd, a sua avó, e posteriormente Eunice, a sua mãe. Mas Paulo colhe aqui esses frutos. Ao que parece, se nós observarmos a linha do tempo de Timóteo, ele foi convertido a Cristo na ocasião da primeira viagem missionária de Paulo, cerca do ano que aconteceu ali, cerca naquela primeira viagem em 47, 48, né? Em Atos 16 nós vemos isso. No início da segunda viagem missionária de Paulo, nós vemos Paulo apresentando Timóteo como um jovem obreiro. É possível que antes dessa segunda viagem, como nós vemos a referência em 1 Timóteo capítulo 4, em 2 Timóteo capítulo 1, é possível que ele tenha sido ordenado como um ministro do evangelho ali. Paulo não o tinha apenas como filho, o filho na fé e um testemunho do discípulo genuíno, mas como um dos seus amigos mais próximos. Por isso que eu fiz referência da quantidade de menções que são feitas a Timóteo em todo o Novo Testamento, e muitos extremamente ligados a Paulo, e momentos muito particulares ligados a Paulo. Então, como nós vimos na última pregação, Timóteo era Paulo um consolo de Deus, era um instrumento de graça para a vida de Paulo. Era quem, e isso acontece com muita dificuldade, um líder consegue baixar as guardas e ficar vulnerável, né? Um dos ônus da liderança é a solidão, é caminhar sozinho. Esse é um dos ônus da liderança. Então, isso é muito precioso para Paulo.
essas menções reforçam o quanto Timóteo fazia parte e era importante da vida de Paulo, como Timóteo ele recebeu destaque aí. Então, não somente um testemunho de que a vida ministerial de Paulo, a vocação de Paulo tinha rendido os frutos, mas frutos que testificava do consolo de Deus, do poder do Evangelho, da graça do Senhor Jesus Cristo em criar instrumentos de graça para o seu convívio, para o seu consolo, né? Ele é um desses amigos próximos, um companheiro muito confiável. Nós vemos isso em Filipenses capítulo 2, Paulo fazendo essa descrição, nós limos na última pregação, 1 Tessalonicenses capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 4 e outras referências mais, onde Paulo faz menção de forma muito, muito íntima, muito particular, de como ele recebia Timóteo no seu convívio, na sua vida, o que Timóteo representava para ele. Então essas palavras, então quando Paulo envia Timóteo, Paulo está enviando aquele que ele tem certeza de que dedicará a vida, trabalhar arduamente para fazer aquilo que ele esperava que fosse feito, que era manter a igreja de pé, porque estava caindo, estava ruindo, manter a igreja de pé, reedificar o que havia destruído e então fazer com que essa igreja fosse uma igreja forte e saudável, corrigindo algumas corrupções aí. Então Timóteo ele se torna extremamente ativo, incansável e um cooperador muito confiável do Evangelho, auxiliando Paulo aí. O seu ministério atinge Bereia, Atenas, Tessalônica, Corinto, Éfeso, Macedônia, Jerusalém, Roma. Ele está lá na primeira prisão de Paulo e Filipos também. Timóteo ele encerra a sua carreira pastoreando em Éfeso, né? Essa missão que o apóstolo Paulo comissionou ele, tomou toda a vida dele. Dali ele saiu algumas vezes, né? Nós vemos que o autor aos Hebreus, por exemplo, faz referência de que ele havia sido preso por causa do Evangelho, Hebreus capítulo 13, versículo 23, e pouco depois daí é provável que ele tenha morrido por volta do ano 68 ao ano 69. Então o seu ministério deve ter durado aí pelo menos 20 anos, mais ou menos 20 anos de ministério, depois de sua conversão, né? Para a gente entender um pouquinho da importância da autoridade para o exercício do ministério pastoral, é importante a gente perceber como Paulo lidava para manter essa autoridade intacta, íntegra. E é isso que nós vamos fazer agora. Paulo ele foi fruto de vários ataques e nós percebemos isso não pelas palavras daqueles que atacavam Paulo, mas dos momentos em que foi necessário Paulo defender-se. E aqui é muito importante, porque quando a gente percebe isso acontecendo, a primeira coisa que vem à nossa mente é a arrogância, o orgulho, a soberba. Então, existe uma necessidade muito vital e uma necessidade de empoderamento da ação do Evangelho na vida da igreja, daqueles que recebem a palavra do Evangelho, no que concerne a percepção ou o recebimento de autoridade por parte daquele que ministra o Evangelho. E aí, para chegar já algumas conclusões que eu vou fazer, mas abrindo o caminho para isso, receber alguém com autoridade, ou as palavras de alguém com autoridade, é a mesma coisa que abrir as portas do coração para que essas palavras cheguem a compartimentos mais profundos do nosso coração. É quando nós baixamos as guardas. Então Paulo entendia muito bem essa relação de que a eficácia, uma certa eficácia do efeito do Evangelho ali na vida daqueles que ouviam estavam ligada ao veículo que ministrava esse Evangelho. Se ele fosse desacreditado, a sua mensagem também seria desacreditada. Então nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo, se defendendo. Por que isso é importante? Por que eu estou fazendo referência a isso? Porque ele vai outorgar essa autoridade aqui perante a igreja para Timóteo, vai lembrar Timóteo a autoridade que ele tem. Então Paulo entende muito bem o que significa manter a autoridade daquele que o comissionou primariamente. Ele não fala por sua autoridade, ele não fala com seu poder, ele não defende a sua dignidade, mas ele entende que, como um embaixador de Cristo, como um delegado de Cristo, como um apóstolo de Cristo, como um representante de Cristo, ele defende a dignidade de outro, porque foi passada essa procuração para ele. E isso acontece com todo ministro do Evangelho.
Timóteo recebe isso e, posteriormente, quando ele faz presbíteros, ele também passa essa mesma convicção para esses presbíteros. Então, nós vemos o apóstolo Paulo usando alguns momentos ali, alguns episódios, para defender essa autoridade que ele tinha. Primeiro, Paulo nasceu por volta do ano 5 ou 10 depois de Cristo, é da tribo de Benjamim. É um fariseu, ele faz questão de reforçar isso em Filipenses. O seu nome é um nome greco-romano, Paulo, e o seu nome hebreu é Saulo. Ele se converteu mais ou menos por volta do ano 34, 35 depois de Cristo. Ele foi assassinado em Roma por volta do ano 66 ou 68, né, entre esse ponto, pouco depois da segunda carta de Paulo a Timóteo. E o seu ministério durou entre 31 e 35 anos, mais ou menos. Paulo compreendia muito bem a necessidade de defender a sua autoridade como ministro de Cristo. Paulo, ele percebeu a corrupção de sua autoridade, ele percebeu que a corrupção de sua autoridade era uma estratégia muito comum usada pelos opositores do evangelho, que tinham como objetivo corromper a mensagem, corrompendo o veículo. Então, quando nós observamos os registros, por exemplo, de Lucas, em Atos dos Apóstolos, das ocasiões em que nós vemos Paulo usando um tempo ali para defender-se, nós vemos que esses episódios, eles, apesar de ser defesas meio que acaloradas, esses episódios relatados por Lucas não deveriam nos causar tantas surpresas ali, simplesmente porque Paulo, ele defende-se diante dos seus próprios opositores. Por exemplo, quando ele está no templo em Jerusalém, nós vemos isso relatado, isso acontece depois da sua terceira viagem missionária, quando Paulo já está caminhando para o final do seu ministério, onde ele enfrenta algumas agressões mais acirradas, são os períodos pré-prisão aí que ele enfrenta. Então, nós vemos no Atos capítulo 21 e 22, Paulo no templo em Jerusalém, se defendendo perante a multidão de judeus. Nós vemos Paulo perante ao Sinédrio, que era a alta corte dos judeus, ainda em Jerusalém, em Atos 22 e 23. Nós vemos Paulo se defendendo perante Félix, governador da Judéia, em Atos 24. Nós vemos Paulo se defendendo perante Festo, sucessor de Félix, e nós estamos aqui no final do capítulo 24 de Atos e no início do capítulo 25, mas esses versículos transitórios, nós vemos um tempo de 2 anos. Então, Paulo se defende perante Félix e depois se defende perante Festo, que é o sucessor de Félix, governador da Judéia. Nós vemos Paulo se defendendo perante o rei Agripa, que é bisneto de Herodes o Grande. Nós vemos isso em Atos capítulo 25 e Atos capítulo 26. Então, Paulo ele se defende muito, mas isso não nos causa espanto. Por que isso não nos causa espanto? Porque é natural que Paulo enfatizasse a sua defesa diante da oposição. Então, Paulo está defendendo-se diante de opositores, seja dos judeus ou daqueles que o viam como uma ameaça para ímpios. Então, isso não nos causa surpresa. Ele está avançando com as fronteiras do reino, com a pregação do evangelho, e em meio a ímpios, em meio a descrentes, em meio a operários de Satanás, nesse mundo que jaz em trevas. Por isso, todas essas ocasiões não nos causam surpresa, apesar de serem muitas, né? Paulo, muitas vezes, ele teve que defender as intenções do seu coração perante os seus opositores. Mas tem um no entanto aqui muito grande, tem um contudo aqui muito grande, tem algo que nos causa profundo espanto, ao mesmo tempo que causou espanto para Paulo e profunda tristeza para Paulo. E esse profundo espanto surge quando nós vemos o próprio apóstolo Paulo, plantador de igrejas, se vendo em situações em que tem que defender a sua autoridade e dignidade perante as igrejas que ele mesmo fundou, perante a cristãos. Então, isso sim nos causa muito espanto. Igrejas que o experimentaram como instrumentos de graça em sua própria vida. Igrejas que ele fundou, ele edificou, ele alimentou e ele protegeu, dando a sua própria vida. Então, isso acontece em 4 ocasiões. Em 4 cartas nós vemos. Mas 2 delas chamam mais nossa atenção, que é Gálatas e Coríntios. Por quê? Porque os tessalonicenses,
e em Filipenses, Paulo ele se defende ali, mas o objetivo é outro. O objetivo não é manter intacta a sua autoridade e a sua integridade. Então vamos começar primeiro por essas duas. Por exemplo, nós vemos Paulo, a igreja de Filipos. Nós observamos Paulo ali expondo o seu pedigree judaico. Ele é um judeu por essência, mas ele faz isso apenas para enfatizar o seu zelo quanto ao evangelho de Cristo Jesus em Filipenses capítulo 3. Por isso, essa defesa de Paulo aqui não se encaixa na mesma defesa de ataques das categorias elevadas aos Gálatas e a Corinto. Nós vemos, por exemplo, Paulo também fazendo a sua defesa à igreja de Tessalônica. Paulo lembrando ali da integridade, da conduta dele e da mensagem que ele e os seus cooperadores ministraram para aquelas igrejas quando eles estavam ali pregando o evangelho. Mas isso serve por quê? Serve para mostrar àquela igreja que, apesar da sua saída repentina daquela igreja e da sua demora em retornar ou se comunicar com ele, isso não era sinal de que ele não tinha um apreço por aquela igreja e ele não tinha uma devoção por aquela igreja. Mas quando nós chegamos à igreja de Corinto e às igrejas ali da região da Galácia, nós vemos ali Paulo sendo atingido frontalmente quanto à autoridade que ele recebeu do Senhor. E é interessante isso, porque nessas duas igrejas, nós vemos as duas igrejas que foram extremamente problemáticas nas cartas que Paulo escreve. As duas igrejas que abriram mais portas para a corrupção, para a defraudação, para o desmantelamento daquilo que o apóstolo Paulo edificou, ele fundou ali, plantando aquelas igrejas. A igreja de Corinto, no capítulo 9, e é interessante porque isso acontece duas vezes. Então, digamos aí que Paulo escreve 4 cartas. Nós temos acesso a 2 dessas cartas. Nessas duas cartas, o apóstolo Paulo tem que defender a sua autoridade e a sua dignidade como mensageiro do evangelho de Cristo Jesus. As igrejas ali, a igreja de Corinto, era uma igreja completamente partidarista, que estava nutrindo a divisão nos seus mais diversos níveis, inclusive com uma divisão causada pela profunda insensibilidade de práticas imorais de membros da igreja, que estava passando completamente desapercebido. Paulo aqui, ele não apenas é inferiorizado, como diante de outros obreiros que aquela igreja conhecia, ele não apenas é inferiorizado, mas a sua dignidade e a sua honra são colocados em xeque aqui. Então vamos abrir aqui 1 aos Coríntios, capítulo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ver só um trecho aqui, os 2 primeiros versículos. Não sou eu porventura livre, diz Paulo? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês nasceram de mim. O meu suor e meu sangue vos gerou. É como se Paulo estivesse mostrando que eles são a prova de que Paulo tem autoridade, dignidade e integridade, que Paulo foi sim vocacionado pelo Senhor e então eles deveriam dedicar a Paulo honra. Não sou eu apóstolo para outrem, se não sou eu apóstolo para outrem, certamente eu o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Os 3 primeiros versículos diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Paulo aqui está sendo irônico, né? Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar, olha que lindo, como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. É muito importante que os irmãos entendam o preço disso daqui.
É muito importante que os irmãos entendam. Isso aqui não é romântico não, irmãos. Por exemplo, Paulo teve que tirar com pé de cabra aquele imoral de 1 Coríntios capítulo 5. Foi com pé de cabra que ele teve que tirar, enviando aquela carta, a primeira carta para essa igreja. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo tem que defender aí essa igreja, a sua dignidade, a sua autoridade. E ele faz isso de forma muito enfática, de forma muito pungente, de forma muito categórica, a ponto de, em alguns momentos, ser questionados até a humildade do apóstolo Paulo. Isso também pode acontecer quando ele escreve aos Filipenses. Paulo experimenta isso também quando ele escreve às igrejas da Galácia. Ele fundou aquelas igrejas na sua primeira viagem missionária. Paulo vê então aquelas igrejas sendo atacadas por judaizantes. E aquilo que ele fomentou ali, aquilo que ele edificou está sendo corrompido, está sendo destruído. E o interessante é que Paulo tinha tanta convicção de que ele pregou o evangelho de forma tão poderosa, tão vívida, que era como se eles tivessem vendo naquele instante, diante dos seus olhos, na pregação do evangelho, o próprio Senhor Jesus Cristo sendo crucificado. É como se a crucificação fosse colocada diante dos seus olhos, de forma tão poderosa que Paulo experimentou a agir do Espírito Santo na pregação do Evangelho, na formação daquelas igrejas. Por isso o espanto de Paulo em que aquelas igrejas estão passando tão rapidamente para outro Evangelho que não é do Senhor, mas do próprio Satanás. Paulo espanta que aqueles judaizantes, não somente eles conseguiram espaço naquelas igrejas, mas eles conseguiram ganhar corações e fazer adeptos ali. Por isso que Paulo diz, aqueles que sois espirituais devem então instruir a outros, buscar a outros, cuidar dos outros, aqueles que são guiados pelo Espírito e não aqueles que estão decaídos do Espírito. Esses devem buscar. Então, o apóstolo Paulo identifica que não somente esses judaizantes tinham conquistado espaço, mas tinham conquistado o coração de alguns. E a arma muito poderosa que eles usaram foi corromper a insígnia de apostolado do apóstolo Paulo, para então invalidar a sua mensagem. Aqui em Gálatas, a autoridade e integridade de Paulo são colocados na lama pelos seus opositores. Mas isso não é um problema, não. Porque isso é comum, como nós vemos Lucas relatando. O problema é que quando esses opositores fazem discípulos e esses opositores conseguem agentes na própria igreja, e aqueles que nasceram pelos dons que Deus concedeu a Paulo e pela vocação que ele recebeu, agora se tornam opositores dele. Isso, assim, é gritante. Observa aí, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículos do 10 ao 11. Diz assim, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo. Capítulo 2, versículo 11, ele faz referência àquele episódio que ele teve que exortar aquele que era o cabeça dos apóstolos, né? Capítulo 2, versículo 11, assim, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Aqui ele está falando da exortação que ele teve, da repreensão que ele teve que fazer de Paulo. Isso diante dos demais, porque ele se tornara repreensível ali. E isso mostra a convicção que Paulo tinha da vocação que ele recebeu do Senhor, ao ponto de não temer a homens, independente de quem fosse. Portanto, essas duas cartas aqui, Gálatas e Coríntios, elas são episódios muito gritantes na vida daquelas igrejas. O corpo de escrito de Paulo, que Paulo usa
com palavras muito apaixonadas, muito ousadas, né? Muito gritantes de Paulo, nos faz compreender a estratégia de Satanás em minar a autoridade do ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O objetivo é simples. Era arruinar o mensageiro para então arruinar a mensagem. E Paulo entendia isso muito bem. Eu estou mostrando aqui só apenas Paulo. Porque Paulo, o que é que Paulo está fazendo a Timóteo? Ele está fazendo com Timóteo o que ninguém fez por ele. Mas Timóteo vai precisar fazer por si mesmo. Porque também ele não pode esperar que ninguém faça isso por ele. A não ser o apóstolo Paulo que está fazendo aqui. Irmãos, isso quer dizer que Paulo compreendia muito bem o significado da autoridade no ministro do Evangelho. Ele entendia muito bem que a autoridade abre portas ou fecha portas. Mas não somente isso. Paulo experimentou na pele de que isso era algo que ele mesmo deveria fazer e não esperar que outros fizessem por ele, como eu fiz referência agora aqui. Então, qual é o ponto? Como ministro do Evangelho de Cristo, a defesa da sua autoridade estava em suas mãos e Paulo entendia isso muito bem. Escrevendo ao seu amigo e companheiro de vocação, Timóteo, Paulo ele expõe o seu coração quanto o seu entendimento biográfico da sua vocação. Por que eu trouxe esse texto aqui? Porque nós precisamos entender que a defesa da autoridade do ministro não existe nenhuma coluna ou estrutura que solidifique a sua acusação de arrogância, a sua acusação de soberba. E essa era uma questão diante de Paulo e Deus, de Paulo e Cristo. Em inúmeros momentos, nós vemos Paulo expondo isso. Por exemplo, Paulo começa defendendo o seu apostolado como um verdadeiro apóstolo de Cristo Jesus e termina reconhecendo quem ele era, o principal, o pior dos pecadores. Quando Paulo escreve a Timóteo, isso também é muito pedagógico, porque apesar de outorgar autoridade, isso que Timóteo acompanhou fazendo várias vezes, o que fica muito gritante é a percepção de que mesmo tendo que defender essa autoridade e integridade, o que sem sombra de dúvida causava-lhe muita dor, porque causa em todo ministro, o que ficava marcante era a percepção do que Paulo era. Como nós percebemos isso, irmãos? Nas cartas de Paulo, não na vida de Paulo. Paulo doou a vida. Paulo não escolheu para si. Paulo derramou sangue. Paulo experimentou o que significa completar os sofrimentos de Cristo. Se ele se achasse, se ele se considerasse imbuído de qualquer nível de autoridade e dignidade por si só, ele não tomaria essas escolhas que o levava ao sofrimento, à miséria e à angústia. Ele não tomaria essas decisões. Quando Paulo escreve para Timóteo, então, mostrando um pouco da sua percepção biográfica aí, no que concerne a sua vocação, ele compreende aquilo que foi confiado a ele. E a convicção de Paulo é exposta aí de forma muito, muito humilde. Ele sabe quem ele é, mas também ele sabe o que ele não pode fazer. É dizer não para aquele que o comissionou. Abre aí 1 Timóteo capítulo 1. E Paulo, ele faz... É interessante porque inúmeras vezes nós vemos Paulo animando a Timóteo diante do desafio que ele tem, né? Então, Paulo, ele tanto instrui Timóteo, como anima Timóteo, quanto aquilo que é esperado para ele. E é interessante que Timóteo tenha findado os seus dias de vida e também ministerial naquela igreja para a qual ele foi enviado. Porque a igreja sugou tudo que tinha que sugar dele mesmo. É tanto que ele finda a sua vida ali. E Paulo anima Timóteo em perceber que isso significa ser fiel à vocação que recebeu do Senhor. Versículo 12 do capítulo 1 diz assim: sou grato,
para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que a mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno e imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Qual é o ponto aqui, irmãos? Paulo ele compreendia que sua autoridade como ministro era importante para ele. Ele compreendia muito bem, mas não por causa do seu ego ou de algum prazer que ele tinha em ser superior aos demais, mas porque essa autoridade era um instrumento potencializador do ministério da palavra. Por isso, Paulo constantemente exercita a humildade, compreendendo os benefícios da humilhação e o que ela significa para a sua vida de devoção. Ele sabia quem ele era e o quanto ele era devedor. Os momentos que nós vemos o apóstolo Paulo defendendo a sua autoridade é só mais uma evidência de que ele não poderia falhar no comissionamento que ele recebeu. E Timóteo precisa ter essa mesma compreensão, porque isso também vai ser exigido dele. Tanto essa postura convicta, sólida, firme, para recuperar toda a desconstrução que foi causada naquela igreja. Então, entenda aqui. E aqui é importante. Quando você não enxerga os oficiais da igreja como autoridades, eles precisarão lhe convencer e não lhe guiar. E isso faz toda a diferença. Quando você enxerga os oficiais da igreja com autoridade, ele já tem o seu coração, ele não precisa lhe convencer. Ele apenas lhe conduz como ovelha que você é. Porque a autoridade abre a porta do coração. Isso é exemplificado de forma muito simples. Basicamente acontece assim na igreja local. Nós estamos lidando com um assunto delicado. Isso daqui eu acho que não acontece aqui não, certo? Eu acho que não eu tenho quase certeza que não acontece aqui, né? Mas já aconteceu. Nós estamos lidando com um assunto delicado. E aí você é o pastor e precisa pastorear suas ovelhas, instruindo as suas ovelhas nesses assuntos delicados. E aí, de repente, a ovelha que está desenvolvendo ou precisando dessa instrução contra esse assunto delicado, diante de uma negativa sua, ela diz assim, mas o fulano de tal diz isso. O que é isso? Argumento de autoridade. O fulano de tal já escreveu vários livros. O fulano de tal está em todas as redes sociais. O fulano de tal tem vários títulos. Portanto, ele tem acesso ao meu coração, porque eu mesmo abri. Eu mesmo abri. E é por isso que, muitas vezes, pregações tão normais dessas personalidades causam tanto impacto e, muitas vezes, pregações tão extraordinárias de pastores desconhecidos não causam. Por quê? Porque você deu autoridade a essa pessoa ao seu coração, que você nem conhece, que ela não sabe nem que você existe. E você não faz isso com aqueles que realmente você lhe pastoreia. A autoridade dá acesso ao coração. Esse é o grande ponto. Por isso Paulo entende isso muito bem. Timóteo precisa entender isso e ele precisa, então, firmar a sua autoridade para fazer o que ele tinha que fazer ali, conforme Paulo comissionou. Ele tem uma missão e isso vai lhe custar a vida. Então vamos perceber aqui, vamos observar Atos capítulo 20. Abre em Atos capítulo 20. Vamos perceber Paulo e a igreja em Éfeso. Os momentos finais ali.
embora Paulo relate o que fez e como se portou naquela igreja. Atos capítulo 20, embora nós vejamos desde o capítulo 19, muito relato sendo dedicado à igreja em Éfeso. Paulo está em Mileto, em sua terceira viagem missionária, cerca do ano 52 a 55 depois de Cristo. Essa é uma cidade portuária, a distância é importante, cerca de 45 quilômetros de distância de Éfeso. Nós vemos isso no versículo 17 de Atos 20. Ele está prestes a seguir viagem para Jerusalém, uma viagem que, se fosse de barco, iria lhe custar 1.000 quilômetros de distância. Nós vemos isso em Atos capítulo 20, versículo 22 e 23, né? Mas ele percebe a necessidade de dar suas últimas instruções àquela igreja, a igreja em Éfeso, embora não fosse possível fazer essa viagem. Então vamos ver aqui Paulo descrevendo, e aqui esse não é o objetivo de Paulo. Os versículos 22 e 23 do capítulo 20. Esses versículos aqui é como se fosse um parêntese, mas ele mostra o coração do ministro, o coração do vocacionado, o coração do pastor, o coração do oficial. Ele exibe isso. Ele faz o que ele faz, e aqui é muito importante para você entender um pouquinho do porquê o ministro ele tem que derrubar todas as barreiras existentes que o impedem de cumprir a sua missão. Seja, elas podem estar em seu coração ou em suas mãos, mas ele precisa derribar, porque ele precisa ter acesso ao seu coração. Então, ele é constrangido, não por ele, nem por necessidades, nem pelos homens. Ele é constrangido por aquele que o comissionou. E é assim que ele vive a sua vida. O ministro do Evangelho, que é fiel à vocação que recebeu, que é fiel ao chamado, ele busca viver para si, mas ele é constrangido a não viver para ele mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, né? Versículo 22 a 23. Nós lemos esses textos hoje pela manhã, não foi? Diz assim, ele descreve o que foi que ele fez ali, né? Versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Interessante esse termo constrangido, eu fiz referência para vocês hoje de manhã. Esse termo constrangido dá a ideia de estar preso a algo, de estar obrigado a algo, de estar vinculado, de estar amarrado a algo. A ideia aqui é de ser escravo da consciência, e essa consciência é escravo ao espírito, e é o espírito que o conduz. Ele não é sadomasoquista, ele não busca sofrimento. Ele não busca dores, ele não busca desgraça, mas ele não permite que a sua consciência fique latejando. Ele é escravo dela, porque ela é escrava de Cristo. Esse é o coração do ministro. Esse é o coração de um oficial. Por que ele aguenta difamações, defraudações, humilhações? Por que ele aguenta necessidades? Desonra. Por que ele aguenta? Porque ele é constrangido pelo Espírito. A sua consciência não permite fugir disso. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele está dando as últimas instruções a quem? Aos presbíteros de Éfeso. Isso é muito importante, porque essa deve ser a postura deles, de ser conduzido não por si mesmo, mas pelo próprio Espírito. Então, por isso, Paulo convoca a distância, 45 quilômetros, Paulo ali está esperando, e Paulo convoca, eles chegam, Paulo dá as suas instruções. Versículo 17 mostra isso, né? A partir do versículo 18 do capítulo 20, Paulo usa o próprio testemunho dele, o próprio testemunho que Paulo teve entre eles, para dar a base para as orientações e exortações. Isso também ele vai fazer em Timóteo, no capítulo 1, no versículo 16. Então, o apóstolo Paulo ele detalha aqui a renúncia da sua própria vida em benefício à igreja. Então, lembra por que isso é importante? Porque Paulo está instruindo presbíteros. Então, a instrução ela não precisa ser direta para ser pedagógica. Ela não precisa dizer, você... Ela não precisa. Ela pode ser implícita, indireta. Isso é muito importante para entender o que Paulo está fazendo aqui. E Paulo, então, quer constrangê-los
a fazer não menos que ele. Então vamos ver aqui a devoção do apóstolo Paulo quanto ao chamado que ele recebeu do Senhor. A partir do versículo 20, nós vemos do versículo 20 até o versículo 23, vamos continuar do versículo 24 até o versículo 28, quando ele diz assim: agora eu sei que todos, não, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, eu vos intimo, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou. Olha o preço da igreja aqui. Mais do que ninguém, os ministros precisam entender isso. A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, observe a exortação de Paulo aos presbíteros. Ele realça o custo daquilo sobre o qual eles foram constituídos como responsáveis, a igreja. Vocês não vão cuidar de uma instituição. Vocês não vão cuidar de pessoas pecadoras imperfeitas. Vocês vão cuidar da pérola que Deus formou com seu próprio sangue, que um dia tomará por esposa. É disso que vocês cuidarão. Como também Paulo mostrando a forma que ele viveu, o que isso exigiu dele, Paulo não somente mostra o custo sobre o qual eles foram colocados, mas Paulo mostra a intensidade do trabalho exigido para a preservação daquele rebanho. O tempo aqui é muito importante. Paulo passou cerca de 3 anos ali, edificando aquela igreja, instruindo aquela igreja. No versículo 31, isso fica descrito. O que é que isso mostra? A complexidade daquele campo de trabalho. A complexidade para a plantação daquela igreja. Por isso, é interessante porque Paulo não deixa um presbítero ali. Mas Paulo envia um presbítero para corrigir o erro dos presbíteros. Importante isso. Paulo demorou ali formando líderes, formando pastores, para fazer aquilo que ele julgou necessário para manter a igreja protegida delas mesmas e dos de fora. Porque aquele lugar é um terreno muito, muito perigoso. Terreno difícil. Nós não vamos ler, mas do versículo 28 até o versículo 35, ele mostra então esses perigos que virão por todos os lados. É interessante porque Paulo conhece aquelas ovelhas, Paulo conhece as inclinações daquelas pessoas. Então vamos agora, saímos aqui, avançamos 10 anos, vamos para a situação em que Paulo deixou esses presbíteros pastorearam a igreja durante 10 anos, Paulo agora envia Timóteo e junto com Timóteo, comissiona Timóteo com a carta à orientação, com a carta à instrução. Isso aconteceu 10 anos depois. Paulo precisa socorrer aquela igreja que tomou dele 3 anos do precioso tempo de vocação que o Senhor concedeu a ele para pregar o evangelho do reino na salvação dos perdidos. Paulo não aguenta, não suporta, isso corrói o seu espírito, ver aquela igreja ruindo por falta de proteção. 10 anos passam. Paulo envia Timóteo. Concomitantemente a isso, paralelo a isso, no mesmo instante, Paulo envia, então, essa carta, a primeira carta de Timóteo. Isso aconteceu, possivelmente foi escrito na Macedônia, aconteceu por volta do ano 62 ao 64, depois de Cristo. Então, quando nós observamos aqui algumas coisas, para nós formarmos um contexto de tudo que está acontecendo, e essa é a grande dificuldade, eu acho muito complexo mesmo, pregar em epístolas, porque você tem que entender muito bem de Atos dos Apóstolos. Porque você tem que fazer a ligação da linha de tempo ali dos acontecimentos, senão você fala uma besteira, faz uma besteira e não percebe o contexto que estava envolvido ali, né? Então, se a gente perceber aqui, se a gente observar os temores de Paulo quanto aos perigos, quanto às armadilhas,
àquela igreja e a intensidade exigida por Paulo e portanto, os pastores que ele constituiu ali para impedir a penetração de ameaças naquela comunidade, conforme nós vemos Atos capítulo 20, e se nós unirmos a isso, nós somarmos a isso, as instruções que o apóstolo Paulo dá na primeira carta que ele escreve para Timóteo, expondo aí o avanço das falsas doutrinas, os pecados que foram gerados ali pela disseminação da falsa doutrina pelos falsos mestres, mostrando que esses falsos mestres conquistaram espaço naquela igreja e isso afetou completamente a vida da comunidade e a vida particular, porque Paulo fala da relação também doméstica e não somente em comunidade cristã, mas também doméstica. Então Paulo mostra essa preocupação em recuperar uma vida santa para o bom testemunho da igreja do Senhor. Se nós observarmos isso, nós chegamos a uma conclusão. Qual foi a conclusão? Os pastores de Éfeso não fizeram aquilo que Paulo comissionou para fazer. Pronto. Essa é a conclusão que nós chegamos. Os motivos podem ser os mais diversos, né? Os motivos do coração são muito difíceis de serem compreendidos. Mas o fato é, o mal entrou na igreja e ela está morrendo. Timóteo vai socorrer. Aqueles presbíteros, eles falharam em fazer aquilo que eles tinham que fazer. Meus irmãos, imagine como é que Timóteo encontra essa igreja. Um jovem pastor. Imagina como ele encontra aquela igreja. E aqui eu vou chegar num ponto muito importante desse sermão de hoje. A verdade é que não existe igreja fiel, igreja saudável, sem luta, suor e sangue. Não existe. Não existe igreja fiel sem luta, suor e sangue. Deixa eu dizer algo mais. Esse sangue pode ser seu na correção de um pecado. É muito importante entender isso. É muito importante compreender isso. Inevitavelmente, os pastores, eles derramarão suor e sangue na luta para a preservação da noiva. E muitas vezes nós erraremos. Inúmeras vezes nós erraremos. Muitas vezes. Sem sombra de dúvidas. Foi proferida uma palavra que não devia, com tom que não deveria, na hora que não deveria, da forma como não deveria. Inúmeras vezes isso vai acontecer. Inúmeras vezes. Sem sombra de dúvidas. É importante a gente entender que meras intenções, sejam as melhores possíveis, não sustentam uma igreja. Com muita facilidade, nós reputamos como autoridade as personalidades evangélicas que nós temos nas redes sociais. Não estou colocando demérito algum, eu me beneficio demais. Mas nós não sabemos lidar com isso. Às vezes nós pensamos assim, eu queria ser da igreja do pastor John Piper. Sabe, deve ser tão maravilhosa. Ser pastoreado por aquele homem deve ser assim, fantástica, deve ser tão edificante. Eu queria ser da igreja do pastor tal aqui do Brasil. Mas um dia, irmãos, os problemas reais, de pecadores reais, colocam diante dos púlpitos, diante das igrejas, as reais necessidades complexas na luta por santidade da vida. E essa autoridade posta sem relacionamento, sem afeto, sem entrega, não soluciona esses problemas, essas necessidades. É a lapidação da vida real em comunidade nesse mundo mau e perverso que edificará uma comunidade fiel. É entrega, é confiança, é perseverança. E aí eu escrevi um pequeno texto que eu compartilhei com vocês. Por que eu escrevi esse texto? Porque quando eu estava fazendo esse sermão aqui, eu lembrei de tantas e tantas pessoas que dizem assim, olha, eu queria tanto ter um pastor fiel. Eu queria tanto ter um pastor assim dedicado, que pastoreasse com empenho, com ousadia.
Eu queria tanto ter uma igreja reformada. Eu queria tanto ter uma igreja fiel, saudável. Eu queria tanto. Eu queria ter um pastor assim. Mas a verdade, irmãos, e a história está aí para provar de inúmeras formas, que muitas e muitas dessas pessoas, elas não resistem ao primeiro ano do forjamento de igrejas saudáveis debaixo da autoridade de pastores fiéis. Porque muitas vezes ela mesma precisará ser pastoreada, tratada, repreendida e exortada, porque enxerga o pecado dos outros e não enxerga o seu próprio. Quando alguém diz assim, eu queria ter um pastor ousado, um pastor que não faz acepção de pessoas, um pastor que teme o Senhor, um pastor dedicado, eu queria ter uma igreja fiel, eu queria ter. A primeira coisa que vem na minha mente, ela não sabe o custo. Essa pessoa não faz ideia do custo que ela mesma vai ter que pagar. Ela não faz ideia. Porque entenda, se você quer uma igreja fiel e saudável, inevitavelmente ela precisará de pastores fiéis e saudáveis, ousados. Ela precisará. Inevitavelmente. E ele não vai retroceder da sua missão, independente de que barreira ele pare, ele se defronte. Ele não vai retroceder. E muitas vezes, ele mesmo vai ter que reafirmar a sua autoridade para que isso aconteça. Então, eu escrevi um texto. O texto é o seguinte: nenhuma igreja resiste ao glamour do conhecimento romântico. Um dia, a realidade da vida bate à porta da igreja idealizada e do pastor idealizado. E então, o castelo de areia desmorona e expõe a fragilidade do conhecimento, incapaz de converter corações, porque sem perseverança não há conversão. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Muitos querem igrejas fiéis, muitos querem igrejas saudáveis, mas não estão realmente dispostos a pagar o preço para isso. Olha para a nossa trajetória. Olha para a nossa trajetória, Igreja Batista Reformada em Russas. Olha o que custou para nós desfrutarmos, e essa é a palavra, desfrutarmos da igreja que nós temos hoje. Olha, é só olhar um pouquinho para trás. Se você não vivenciou, você conhece muito da história, você sabe. É só observar. Olha para o rastro, tem sangue lá. Alguns seus, mas tem sangue lá. Muito suor, muito labor, muitas noites, muitas lágrimas, muito choro, muitos gemidos, muito pranto. Alguém chega aqui e diz assim, mas como uma solenidade nessa igreja, as crianças ficam quietinhas, as crianças elas ficam em silêncio. E elas não são crianças doentes não, quando acaba o culto elas viram bicho, parece bicho, correndo para um lado e para o outro. Você não sabe o custo disso não. O custo muitas vezes é ter chatos que organizem isso. É ter pessoas grossas que façam isso acontecer. É ter pessoas ríspidas que façam acontecer. É ter aquele que faz com que outros passem vergonha porque o pastor pediu para a igreja sair porque está budejando ali. Timóteo, esse é o custo. Presbíteros de Éfeso, esse é o custo. E nisso serás fiel. E muitas vezes, por não se contentarem com as deformidades da sua carne serem expostas e atacadas, então a autoridade do veículo é corrompida na sua mente, depois toma espaço efetivamente na comunidade. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, ele mostra os frontes nos quais Timóteo vai ter que dedicar intenso labor para a restauração do testemunho da casa do Senhor. As palavras de ânimo que Paulo oferece a Timóteo, entenda, irmãos, ânimo é vital. Ânimo é vital para o ministro do Evangelho. O ministro do Evangelho, os oficiais da igreja, precisam receber palavras que o animem.
É interessante porque o apóstolo Paulo conhecia aqueles irmãos. O apóstolo Paulo conhecia aquelas igrejas. E ele sabe das inclinações da carne ali. Eu coloquei um esboço aqui, não vou ler para os irmãos, do que Paulo mostra para Timóteo, onde ele deveria atuar. Em repreensões, exortações. Por exemplo, Éfeso, naquele tempo, tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo da deusa Diana, que era a deusa dos instintos e inclinações sexuais. Então, quando Paulo fala do restabelecimento da modéstia feminina, é porque isso é essencial para a preservação da pureza e do bom testemunho daquela igreja. Por isso que ele fala da mulher ataviada. Por isso que ele fala da mulher que olha para o exterior e não se preocupa com o interior, não se preocupa com o coração. Olha, observa, até isso foi corrompido, até isso precisa ser restabelecido. Paulo observa, portanto, que tem que instruir aquela igreja para que aquela igreja seja uma casa de oração, olhando para o seu propósito de ser luz para os perdidos do mundo inteiro. Mas também Paulo orienta Timóteo para forjar líderes, presbíteros e diáconos que tenham essa mesma perspectiva. É o conhecido capítulo 3 que nós vemos, cujas mulheres sejam testemunhos vivos, não essas que ataviam o corpo e não se preocupam com o coração, mas que sejam testemunhos vivos e exemplos para outras mulheres da igreja. Essa pequena carta exige tanto de Timóteo que Paulo inúmeras vezes o anima. Mas o ponto de Paulo é lembrar a Timóteo, para que Timóteo lembre à igreja quem ela é. A casa do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Ela é o fronte que expõe a verdade. E ela precisa fazer isso na sua própria conduta, não só no púlpito. Por isso que o pastor adentra a sua casa e você não pode fechar a porta para ele. Você não tem essa opção de fechar as portas para ele. Por isso que ele entra, por isso que ele pastoreia, por isso que ele observa, porque ele é constrangido a isso. Por isso que o pastor tem que ter conta no Instagram, no Facebook, para observar as suas ovelhas. Porque ela também tem que ser pastoreada virtualmente e não criar um mundo irreal onde ela pode pecar e não ser exortada. E ali ela não pode ser ovelha. Porque ele é constrangido a isso. De tantos versículos impactantes, separei 2 aqui. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 e versículo 14, onde Paulo anima a Timóteo e lembra a Timóteo quanto à vocação e autoridade que ele recebeu para exercer tal função. Capítulo 4, versículo 12 diz assim, versículo 12, ninguém despreze. Olha interessante, porque isso daqui, irmãos, deveria ser destinado à igreja, né? Diz assim, igreja, não despreze a mocidade de Timóteo. Mas não. É Timóteo que não deve permitir que ele seja desprezado e a sua autoridade seja diminuída. É ele que tem que fazer isso. Ele. Quando eu cheguei aqui, isso aconteceu comigo. Desse mesmo jeitinho. A minha juventude foi colocada em xeque. A pouca experiência no ministério foi colocada em xeque. E isso aconteceu quando? Quando pecados foram expostos para serem tratados. Sempre é assim. Sempre é assim. Sempre. É natural que quando você precisa defender essa autoridade, aqueles que estão sendo atingidos diretamente o tenham como arrogante e soberbo. É natural. É óbvio que isso vai acontecer. E o ministro tem que saber disso. Embora também ele seja ferido por isso. Com as palavras que vêm do outro lado. Mas ele não tem a opção de desistir. Ele não tem a opção de desistir. Não tem.
ele é constrangido a não desistir. Ele está vinculado, amarrado ao Espírito para não desistir. Porque senão ele perde o sentido de vida, como ele viverá. Qual é a realização? Qual é o propósito para isso? Ninguém despreza, a ideia aqui é de menosprezo, a ideia de fazer você olhar para baixo, sabe? De vergonha, de humilhação. Literalmente é olhar para baixo. Ninguém baixe a sua cabeça, né? Ninguém menospreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Imagine como é que Timóteo fez isso, irmãos. Imagine como foi necessário para Timóteo fazer isso. Nós não temos acesso, né? Mas pela experiência que eu tenho, eu posso imaginar um pouco de como foi isso. Versículo 14. Não te faças negligente. Aqui é o peso da vocação. A ideia aqui, meus irmãos, aponta para constância e continuidade. Mas a ideia de não seja descuidado, não desconsidere, a ideia de não permitir-se parar. Não permita-se parar. Não permita-se negligenciar. E essa ideia de continuidade ressalta o fato de que muitas vezes você vai desejar. Muitas vezes você quererá. Existe a palavra? Vai querer parar. Muitas vezes. Eu já pensei em desistir várias vezes. Várias. Muitas vezes. Mas você não tem essa opção. Você não tem essa opção. E aquele que foi vocacionado, aquele que foi marcado pelo Senhor para derramar suor e sangue para o benefício da igreja, ele entende isso. E a sua dignidade não está nisso, não. Na verdade, isso ressalta sua maior fraqueza. Porque ele não é dono de si. E isso é testificado todos os dias pela agenda da igreja e pelas necessidades da igreja constantemente. Você não é dono de si, você não faz sua agenda, não são as suas necessidades, é do irmão tal, é da igreja, é disso, não são as suas. Constantemente ele é lembrado disso. Constantemente. Não te faças negligentes, não permita-se parar para com o dom que há em ti, para o dom que recebestes do Espírito, né? O qual foi concedido. Dom aqui faz referência àquilo que foi doado pelo Espírito, né? O carisma. A qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Aqui é mais uma vez a outorga de autoridade que ele recebeu e a quem ele deve contas. Interessante, meus irmãos, porque assim, honrando a sua vocação, ele honra aqueles que impuseram as mãos sobre ele. Do mesmo jeito de que aquele que retrocede e falha, ele desonra aqueles que impuseram as mãos. Ou seja, aquilo que Paulo fez muitas vezes, Timóteo também precisará fazer, advogar em causa própria. Inúmeras vezes, para que entendam a autoridade e a dignidade daquele que pastoreia. Simplesmente porque ele foi constituído veículo para a salvação e preservação da igreja do Senhor. Então, Paulo compreendia muito bem e, por isso, ele passa para o seu filho a necessidade de manter-se intacta a sua autoridade como ministro do Evangelho. Muitas vezes, isso acontece na vida da igreja. E então, mais uma vez, os versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Timóteo. Essa outorga de autoridade. Meus irmãos, eu passei esse tempo todo falando para mostrar o que isso representa e a necessidade que Timóteo ele precisará lutar para manter a autoridade que é passada por ele, por Paulo, que recebeu do próprio Senhor. Quando diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, lembra do lado do texto que nós lemos em Gálatas, a ideia é a mesma, não recebi através de homens, e a ideia aqui de Paulo lá, quando Paulo fala esse rastro aqui de autoridade, é de que ele recebeu também do próprio Senhor Jesus Cristo, recebendo de Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato, pela nomeação, pela determinação, pelo decreto ou por autoridade de Deus, nosso Salvador, né, o Deus que salva, e de Cristo Jesus, nossa esperança a Timóteo.
verdadeiro filho na fé. Olha como é muito sutil, mas essas palavras trazem um ânimo tão maravilhoso. Verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a outorga de autoridade. E Timóteo precisa ser lembrado disso para cumprir toda a tarefa. Lembrando que alguns falharam. Então, o trabalho de Timóteo é o que aqui? É revitalização. É isso que Timóteo vai fazer. Vai revitalizar essa igreja. Então, para concluir, irmãos, ao contrário do que muito é observado, geralmente a lida da igreja, inevitavelmente, quase que inevitavelmente nesse mundo caído, faz a gente considerar a igreja e a estrutura da igreja como outras instituições quaisquer, né? Então, ao contrário do que muito é observado, nós não devemos enxergar com naturalidade as rivalidades na igreja, as rixas, as contendas, as disputas, as quedas de braços na relação entre oficiais e membros da igreja. Porque senão nós não entendemos que eles são dons de graça para nossa preservação. É simples, sem eles você morre. Simples, simples, muito simples. Tira um pastor da igreja e deixa a igreja sem pastor. O que acontecerá? Tira os presbíteros da igreja, deixa a igreja sem presbítero. Tira os homens que desentulharão os caminhos para o ministério da palavra, que são os diáconos da igreja, e vê o que acontecerá sobrecarregando os ministros. É simples. Só que nós observamos com muita naturalidade as rixas, as contendas, as quedas de braços, porque nós entendemos que estamos num mundo de pecado e nós vamos ter isso. Vamos ter nada, irmãos. Vamos ter nada. Isso tem que ser tratado como é pecado. E expõe corações obstinados. E os corações obstinados expõem corações que não foram transformados pelo evangelho da graça do nosso Senhor. É simples. Simples. Eu já falei aqui algumas vezes isso. Você tem que escolher muito bem a igreja que você vai fazer parte. Porque você vai ter que ser submisso à sua liderança. Especialmente porque nós somos uma igreja batista. E a igreja batista que reconhece os seus líderes e aqueles que conduzirão nessa peregrinação santa. A relação entre pastor e ovelhas é uma relação de edificação, de preservação e o exercício do desfrutar dos dons que Cristo concedeu à igreja. Essa é uma relação vital. Então, nós submetemos aos nossos oficiais como evidência de que nós nos submetemos ao Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, e constituiu líderes para a preservação, para que um dia eles a entreguem nos seus braços, para ele tomar como noivo. Que o Senhor nos conceda graça para isso. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, ó Pai de misericórdia, graça e amor, nós precisamos tanto do Senhor, Deus, para alcançar aquilo que é requerido de nós. Nós precisamos que o Senhor mude constantemente os compartimentos do nosso coração que ainda não foram alcançados, até aqueles mais protegidos. Nós precisamos que o Senhor nos dê uma profunda convicção do que é a igreja e quem são aqueles que o Senhor constituiu sobre nós para nos conduzir até o Senhor e um dia entregar ao nosso noivo, teu santo Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender a maravilhosa graça daqueles que derramam o sangue, para que muitas vezes nós não sejamos alvos de lobos, de ursos, de feras que nos circundam constantemente. Ajuda-nos a entender o nosso papel, a nossa responsabilidade de no nosso meio formar homens, identificar homens que tenham essas características, ó Deus, para que nós mesmos sejamos edificados para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.